oração. Amanhã, o nosso diácono Eduardo Salim vai passar pela cirurgia. Uma cirurgia assim delicada. Ele vai colocar, se não me engano, são 2 pontes de safena. A última conversa que eu tive com ele, ele falou que o médico passou lá, disse que o coração dele está 100%. O único problema é que as válvulas estão entupidas. Aí o carro não anda. E eu não sei se o horário se é pela manhã ou se é à tarde, mas eu queria levantar um exército de gente que vai interceder pelo Salim. Se você pode jejuar pela vida dele, jejue pelo nosso irmão amanhã. Se você pode orar, ore até o meio-dia pela vida dele. Se você pode ficar até a hora que a Márcia deu um grito lá no grupo da igreja, terminou a cirurgia, deu tudo certo, faça isso. Nós vamos estar clamando a Deus pela vida do nosso irmão. Eu já creio numa cirurgia de muito sucesso. E nós vamos orar também pela recuperação dele. Pós-operatório é bem delicado. E ele é um diácono muito amado, muito querido. E nós precisamos cobrir a vida dele de oração. Eu queria que nós fizéssemos isso agora. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu filho. Amanhã é um dia, ó Deus, extremamente importante. Ó Deus, e só o Senhor é quem determina os nossos dias de vida aqui nessa terra. E nós clamamos pela vida do Eduardo, pedindo que o Senhor dê longevidade de dias a ele aqui nessa terra. Como igreja, nós clamamos, ó Deus, que essa cirurgia seja um sucesso total. Ó Deus, que ele se recupere o quão logo possível e que ele retorne, ó Deus, ao serviço da tua casa. Como eu disse para ele ontem, Senhor, que eu preciso dele ainda. Ó Deus, que ainda tem tanta coisa que eu preciso viver ao lado dele. Ainda tem tanta coisa que a gente precisa desfrutar juntos. E eu te peço agora, em nome de Jesus, toma a mão desse doutor cirurgião Gabriel que vai fazer essa cirurgia e opera um milagre em nome de Jesus, Senhor. Guia a mão desse médico, Senhor. O médico dos médicos guia a mão desse médico. Ó Deus, colocamos os anestesistas, toda a equipe médica que vai, ó Deus, participar dessa cirurgia. Ó Deus, nós te pedimos, dá um novo coração para o teu filho, Senhor. Ó Deus, dá sobrevida para ele, ó Deus, anos ainda, para ele ver os filhos crescendo, casando, ele ainda, ó Deus, pegar no colo os netos dos filhos em nome de Jesus. Nós o abençoamos a Márcia também, que está nessa jornada, nessa luta junto com ele, Senhor. Clamamos ao Senhor pela vida dos teus servos e os abençoamos e te pedimos que o Senhor traga paz ao coração deles. Em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Livro de Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. Sentindo falta de muitos irmãos da igreja, eu acho que o calor, a galera foi para a praia e não chegou a tempo. Mas graças a Deus que você veio. Amém. Josué, capítulo 5. Antes de entrar na mensagem, eu queria citar alguns nomes aqui e logo após o culto, eu queria que tu ficasse aqui, que eu queria bater um papo muito maravilhoso com você. Elaine, pastor Antônio e Tatiane, Érica, Cristiane e Vívia, Robson, Isaac, João, Noemi, Lívia, Andressa, Edson, Raí, Gibe, Vilaine, e a ovelha, e Daia, Sabrina, Simone, e a Neire e a irmã Marinês. E o Fabiano, alguém comunica ele lá embaixo na portaria, que assim que terminar o culto, para ficar 5 minutinhos, eu não vou passar disso. Se puder ficar aqui, a gente bater um papo rapidinho. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Amém? Então vamos para a palavra que eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Então vamos junto. Josué capítulo 5, versículo de número 9. Livro de Josué capítulo 5, verso de número 9. Diz assim o texto bíblico: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia
de hoje. Eu queria que colocasse o tema da mensagem aqui na tela, por favor. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite de hoje é Gilgal, um lugar de aliança. E eu quero dizer que você está num lugar de aliança, você está na igreja da aliança, e aliança é a palavra que nos define. Eu posso ouvir um amém seu? Eu fui pesquisar esse texto de Josué, capítulo 5, verso 9, na versão Almeida, revista atualizada. Ela vai falar: disse mais o Senhor a Josué: hoje eu removi de vós o opróbrio. Mas na NTLH, é a versão que os jovens mais gostam de ler, vai dizer assim: e o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito, e foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, e este nome continua até hoje. E na versão NVI vai dizer: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Eu quero declarar, iniciando essa mensagem, que Deus vai tirar o opróbrio, a vergonha e toda a humilhação da sua vida. Se você crê, diga amém por isso, em nome de Jesus. Mas vamos entender. Deus fala para Josué, capítulo 5. Josué, ele começa a liderar o povo. No capítulo de número 1, Josué assume a liderança de todo o povo. Mas que povo era esse, pastor? Era só 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas que nasceram no deserto, numa jornada de 40 anos, dando volta no deserto. Essa geração, uma geração que nasce no deserto. E apenas 2 homens que saem do Egito, da escravidão, eles estão no meio dessa geração, prontos, preparados para entrar na terra da promessa. E eu quero declarar que deserto não é lugar da tua moradia, deserto não é lugar onde você vai morrer, deserto é só uma passagem na nossa vida, porque Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, e nós vamos viver a promessa de Deus. Eu posso ouvir um amém? Se tem algum crente aqui que crê, meu irmão. Mas entenda, no capítulo 1, quando Josué assume, Josué está triste, abatido, porque afinal de contas ele perdeu o seu líder, ele perdeu o seu pastor, ele perdeu aquele que dava direção. Você queria achar Josué, procurava o Moisés. Você queria achar o Moisés, era só você ir atrás do Josué, porque ele sempre andava junto. Escuta, há uma bênção em andar juntos, irmão. Há uma bênção em estar junto. Por isso que a Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Está em união, está junto. Olhe para o seu irmãozinho e diz assim: eu preciso andar junto com você. Diz assim: apesar das minhas esquisitices, apesar das coisas feias que eu faço, eu preciso andar junto com você. Apesar de você ser estranho também, eu tenho que andar junto com você. Porque fala sério, tem uns irmãos estranhos na igreja. Tem uns irmãos estranhos. Vamos lá. O maior estranho é o pastor, tá bom? Porque tem gente que pensa assim: o pastor está jogando uma indireta para mim. Não, o maior estranho sou eu, irmão. Eu que sou o maior esquisito da história toda. Vamos lá, Josué assume o comando desse povo. Só que a Bíblia vai dizer que Josué está vivendo um tempo de luto. E eu quero dizer para você: não há problema da gente viver luto. O problema é a gente permanecer no luto. Não tem problema você passar pelo luto, você enfrentar o luto. A vida às vezes nos apresenta momentos de luto, mas o problema é eu paralisar e ficar no luto. Diz a Bíblia, Josué capítulo 1, versículo de número 1: e o Senhor disse a Josué: olha, o meu servo Moisés está morto. Levanta, pois, você agora e faz esse povo passar o Jordão. Deus estava dizendo para Josué: olha, acabou o tempo do seu luto. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei como tu entrou aqui, eu não sei que tipo de situação você estava enfrentando, eu não sei que tipo de luta ou de luto que você estava enfrentando, mas Deus está nos dando uma palavra dizendo: acabou o tempo do seu luto. Você está entendendo isso? No capítulo 1, Deus vai ministrar para Josué, sabe o que? Cura.
E é interessante porque a cura que ele vai ministrar para Josué, ele fala 3 vezes para Josué a mesma coisa. Ele diz assim: seja forte e corajoso. Cara, por que Deus vai falar 3 vezes para a mesma pessoa? Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque para entrar na terra da promessa, para experimentar das promessas de Deus, para a gente abraçar a bênção de Deus, escuta, vai ser necessário um posicionamento teu. E para a gente manter o posicionamento, a gente precisa ser forte e corajoso. Olhe para o seu vizinho e diz assim: para você viver o plano que Deus tem para a sua vida, tu tem que ser forte e corajoso, meu irmão. Não adianta querer viver o plano de Deus quando a gente se mostra frouxo, fraco. Pastor, que isso? O senhor está me ofendendo? Não, a Bíblia diz assim: se no dia da tua fraqueza você se mostrar... Obrigado, alguém falou frouxo. É a versão que eu mais gosto. Se você se mostrar frouxo, pouca é a sua força. Tem gente: ai pastor, o senhor está me chamando de frouxo. Eu não estou chamando de ninguém de frouxo. É a Bíblia que diz: quando eu, no dia da minha luta, eu me mostro frouxo, fraco, minha força é pouca. Então quero dizer para você, querido, assim como Deus estava ministrando para Josué: seja forte e corajoso. Aí Deus fala de novo: Josué, seja forte e corajoso. Aí Deus vai terminar o sermão dizendo: seja forte e corajoso. Deus hoje está gritando no nosso ouvido, dizendo assim: eu quero curar você, mas você tem que ser forte e corajoso. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? Seja forte e corajoso. Eu estou me lembrando de um momento assim bem bacana. Cristiane foi fazer unha com uma menina lá que falava que sabia fazer unha, mas não sabia nada. Em vez de ir lá na Tati, a gente também não te conhecia, né? E nem na Neire. Tem mais alguém que faz unha aí para o pessoal não ficar com ciúme, né? Falar assim: o pastor só falou o nome da Tati e da Neire. Escuta, se você faz unha também, a pastora também vai lá fazer unha com você. Escuta, mas ela foi numa moça, a moça arrebentou o dedo dela todo. Primeiro estourou no dedão de um pé. Ela ficou com o dedo desse tamanho, não calçava direito, via mancando. Daqui a pouco ficou o outro, os 2 dedão do pé esfolados. Eu olhava e falava: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Escuta, eu olhava para aquilo e falei: cara, como é que o Cristiano está aguentando? Quando chegou no podólogo lá, era um homem. Ele falou assim: você vai precisar ser forte. Eu vou desencravar sua unha, mas vai doer um pouquinho. Eu falei: cara, se doer um pouquinho, eu acredito que vai ser um negócio terrível. Eu comecei a suar frio, eu tive que sair da salinha. Eu só via a lágrima dela saindo aqui no cantinho. O cara foi rasgando o dedo dela, e ele fazia aquilo com prazer, sabe? Aquele cara não era de Deus não, irmão. Parecia um carniceiro. E ele foi, ia lá, e ele falou: seja forte. Caramba, ele tirou um pedaço desse tamanho de unha que estava encravado dentro da carne dela. Quando ela saiu, eu falei assim: doeu, amor? Imagina a vontade que ela estava de me bater. Escuta, tem coisa para a gente ser curado, a gente tem que ser forte e corajoso, porque Deus vai meter o dedo na ferida. E quando mete o dedo na ferida, começa a doer, irmão. Deus não faz massagem em ninguém, mas Deus nos abraça, nos ama e diz assim: eu vou curar você. E eu quero dizer para você que Ele está aqui para curar você mais uma vez. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Escuta, hoje Deus quer trazer cura para o seu coração. Se você chegou aqui ferido, hoje é dia de Deus curar o seu coração. Pastor, fui abandonado, tem cura para o abandono. Fui traído, tem cura para a traição. Fui rejeitado, tem cura para a rejeição. Fui desprezado, tem cura para o desprezo. Eu fui esquecido, tem cura para o esquecimento. Eu fui ferido de tudo que é jeito, pastor, tem cura para tudo que é jeito que você foi ferido. E essa cura não está no pastor, essa cura não está na pastora, essa cura não está na igreja, instituição. Essa cura está em Jesus para você. E eu quero dizer que você vem para a noite certa, porque Jesus está aqui hoje para curar o seu coração, para curar a sua vida. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? Vamos lá, pode passar o slide aí.
Se liga nessa imagem. Aliança não é pra gente mole não, irmão. Eu pensei numa imagem assim mais parecida comigo, só achei essa daí. Aliança não é pra gente mole. Eu estava vendo hoje uma postagem do meu pastor, ele disse assim: fazer aliança é fácil, mantê-las é que é o grande segredo. Escuta, eu já fiz alianças e mantê-las sou a camisa até hoje. Fiz uma aliança com o meu pastor 2009 para 2010. Manter essa aliança tem um custo, tem um preço. Não é para gente mole aliança. Sabe, aliança não é uma palavra, não é uma filosofia de vida bonita. Não. Aliança é algo que a gente precisa começar e ir até o fim. Um dia eu estava ouvindo um cara e ele falou assim: já tive tantos casamentos, como se ele fosse o maioral do casamento. Eu falei: melhor do que você sou eu. 23 anos sou casado com a mesma mulher. E tenho que dizer para ela todo dia: eu te amo. Falei hoje: eu te amo. Tá pago. Escuta, viver em aliança. Você acha que todo dia ela sorri para mim? Eu queria. Mas tem dia que ela não acorda sorrindo. Você acha que eu dou sorriso para ela todo dia? Não. Tem dia que ela tem que me aturar, que eu tô azedo. Tem dia, irmão, que nem eu me aturo. Eu fico com raiva de mim mesmo. Escuta. E aí é que a gente prova a nossa aliança. Sabe, no meio das lutas, no meio das adversidades, eu preciso ser forte e corajoso. Eu quero dizer para você, nós vamos fazer de tudo para esse ano a gente andar junto, irmão. Domingo os jovens decidiram almoçar junto e me chamaram. Ô pastor, fala para o pastor que a gente quer almoçar junto. Eu tive que ser forte e corajoso, João, para ficar aqui. Cheguei aqui de noite, irmão, caindo pelas tabelas. Porque depois do almoço no domingo, eu fecho o olho, finjo que durmo, acordo rapidinho, já pego na Bíblia para pensar naquilo que eu vou compartilhar à noite. E eu fiquei aqui junto com os jovens, rindo da cara deles, rindo com eles. Escuta, por quê? Porque para andar em aliança tem um preço, irmão. A gente precisa pagar esse preço. Sabe, eu vejo tanta gente fraca que no primeiro motivo, ou às vezes sem motivo nenhum, está quebrando. Falei para os jovens no outro dia, estava alguém comigo. Falei: essa aliança aqui, quando a gente tinha 2 anos de namoro, a gente noivou. E é a aliança do noivado. A gente ficou com ela 2 anos. Fomos casar. Quando foi casar, ela falou assim: vai comprar outra. Eu falei: essa aqui tá boa. Levei na loja, o cara deu uma polida. Falei: olha, Cristiane, tá boa. Casei com ela. Não tiro ela para nada, irmão. Tá comigo o tempo todo. Sabe por quê? Porque a aliança é algo que não se quebra. Aliança é algo que perpetua para sempre. E eu quero dizer para você que essa casa é uma casa de aliança. E aquilo que a gente vive junto aqui é até a volta de Jesus. É para a gente andar junto até a volta de Jesus. Você está entendendo isso, meu irmão? No capítulo 2, no capítulo 1, Deus cura Josué. Mas no capítulo 2, olha o que diz a Bíblia. Os espias, eles ouvem notícias e os resultados de viver em aliança. Eu quero dizer para você que quando você anda em aliança, escuta, tem resultados para a aliança que eu decido honrar. Olha o que diz o texto, versículo de número 11 do capítulo 2 de Josué. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa o quê? Da vossa presença. Escuta, não era a presença de Deus, era a presença do povo hebreu. E diz assim: porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Escuta, quando a notícia chega lá no arraial, dizendo: olha, o povo hebreu chegou, a turma começou a desmaiar o coração, o pessoal começou a tremer as pernas. Sabe por quê? Porque eles entendiam: quem está com eles é o Deus que manda nos céus e embaixo da terra. E eu quero declarar em nome de Jesus: teus inimigos vão ouvir notícias do que a aliança está fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Os teus adversários vão ouvir notícias daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na tua história, aqui nesse lugar. Ah, meu irmão, não sei se você acredita nisso, mas essa tarde eu estava deitado na sala da minha casa, estudando sobre isso aqui, e Deus falou: tem inimigo teu que vai ouvir as notícias daquilo que eu estou fazendo com você, Júnior. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem gente que às vezes me liga, não é inimigo não, é gente que conhece a minha história, e fala assim: caramba, pastor, Deus está te abençoando, hein? Eu falei: pô, mas o tempo é bom que a gente não se fala, mas eu estou vendo a sua vida. Eu falei: tá vendo onde? Eu te sigo no Instagram. Eu falei: caramba, cara, eu nem boto minha vida lá, meu irmão. Escuta, mas o mínimo que é exposto da nossa vida revela, sabe o que? O resultado de quem vive numa aliança com Deus. E eu quero declarar: um mínimo que a tua vida fica exposta, as pessoas vão ver o resultado de você viver uma aliança com Jesus. E eu profetizo que esses resultados serão incomparáveis, coisa que a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração de homem nenhum. Vai ter gente que vai ficar confundido: será que é mesmo? Será que é aquele Antônio mesmo? Será que é aquela Elaine mesmo? Sabe, será que é aquele Ney mesmo, cara? Parece, mas tá tão diferentinho. Escuta, irmão, quem ouviu os resultados daquilo que Deus está fazendo na sua vida vai temer e tremer diante do Deus a quem você serve. Eu não sei se você está recebendo, mas eu estou recebendo essa palavra no meu coração. Capítulo de número 3 vai falar da travessia do Jordão. Olha como Deus faz. Primeiro Deus cura, depois Deus começa a dar os primeiros resultados para gerar fé. É assim que Deus faz. Ele cura a gente. Deus, me dá isso, me dá aquilo. Não, primeiro Deus tem que curar o teu coração. Porque se você não for curado, escuta, quando a bênção de Deus chegar, você não vai saber administrar o tamanho, a grandeza da bênção de Deus. No capítulo 1 Deus cura Josué. No capítulo 2 Josué só ouve das notícias: olha o que o povo está achando de vocês. Aí no capítulo 3 eles começam a travessia para o Jordão. E eu quero declarar em nome de Jesus que tem um Jordão na tua vida, que você não vai mais recuar diante dele, que você não vai mais se mostrar frouxo diante dele, mas você vai encarar o Jordão da tua vida. Escuta, o Salim está encarando o Jordão da vida dele, está lá internado. Eu falei com ele hoje pela manhã, eu falei: e aí, cara? Pastor, eu estou muito bem. Eu estou muito bem, pastor. Estou tranquilo mesmo, o senhor pode ficar tranquilo, eu estou bem. Eu falei: graças a Deus. Escuta, sabe o que ele está atravessando? É o Jordão da vida dele. Talvez o Jordão da sua vida seja uma outra situação, talvez seja um outro segmento. O dele é na saúde, talvez o seu seja no casamento. Eu sei dos meus Jordões que eu tenho que passar por eles. Agora escuta, olha o que diz a Bíblia. Josué 3,3 diz assim: deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e... Escuta, irmão, para você viver em aliança, você vai ter que deixar as tuas posições para seguir a presença. O que é deixar minhas posições, pastor? Eu tenho meu sonho aqui. Para mim viver em aliança, eu tenho que deixar meu sonho para seguir aquilo que Deus tem para minha vida. Eu não sei o que você tem que deixar. Eu não sei o que você tem que soltar da tua mão, que você ainda está agarrando. Mas eu quero dizer para você: entrega, solta, larga e começa a seguir a arca da aliança, a presença de Deus. Sabe por quê?
porque é isso que vai determinar se você vai atravessar o Jordão ou se você não vai atravessar. Aonde os teus olhos estão focados? A Bíblia diz que esse povo, eles deram uma distância de mais ou menos 700 a 800 metros. E eles viam lá na frente os sacerdotes, 4 homens carregando aliança nos ombros. E diz a Bíblia que o povo ia seguindo. Só que escuta, versículo de número 5, olha o que diz o texto. Verso 5. Pode pôr aí na tela? Isso, o outro. Obrigado. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Pastor, o que é essa santificação? Santificar é mudar a roupa? Não. Santificar é mudar o cabelo? Não. Santificar é eu falar ô abençoado, ou abençoada? Também não, irmão. Santificar é separar. É uma separação. Eu não sou mais desse mundo. Esse mundo não me pertence mais. As coisas desse mundo ficaram para trás. Eu abandonei as coisas desse mundo. Escuta, a pior coisa que existe é a gente estar num ambiente onde Deus está se revelando, se manifestando, se mostrando para nós, falando: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na sua vida. Mas entenda, só vai viver essas promessas de Deus quem foi curado, quem foi restaurado por Deus e quem santificou a sua vida. Eu estava falando no outro dia para alguém: olha, a salvação é um ato, acontece instantaneamente. Deus tira a gente da lama, mas o processo da santificação é quando Deus tira a lama de dentro da gente, irmão. E eu quero dizer para você: Deus já te tirou da lama, mas Ele está querendo tirar a lama de dentro de você. Sabe aquele sentimento que tu carrega? É lama. Não compactua com aquilo que Deus tem para fazer. Eu tenho uma raiva do Alexandre. O Alexandre, Alexandre ruim. Escuta, Alexandre não é ruim não, irmão. Ruim é o que eu sinto por ele. Tem gente que está dentro da casa de Deus, mas ainda mantém registros ruins, porque alguém te fez mal. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Mas alguém me feriu. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Pastor, mas é que eu não vou muito com a cara daquele irmão. Não precisa ir com a cara não, irmão. É só você santificar a tua vida. É simples assim. Viver em aliança não é para gente mole. Gente mole dá desculpa dizendo assim: eu não falo mais com Raí por isso. Eu não falo mais com essa garota aí, essa Josélia aí por isso. Eu não gosto mais da Priscila por isso. Escuta, vai vivendo uma bolha. Se isola, fica dentro de uma bolha, fecha ela e fica lá. Ninguém vai te fazer mal, irmão. A gente precisa aprender que para viver em aliança, eu vou ter que ser muito homem. Você vai ter que ser muito mulher. Sabe para quê? Para dizer assim: isso é pensamento lá das coisas lá do passado. E eu li lá 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Sabe o que a gente fala de coisa velha? Acender um cigarro e fumar. Quem usava droga, acender um baseado e fumar. Meter o nariz e cheirar. Encher a cara de cerveja, de álcool. A gente acha que só isso é coisa velha. Fofoca é coisa velha. Pensar mal do outro irmão é coisa velha. Ser rancoroso é coisa velha. Sabe, ter um coração cheio de mágoa, cheio de ira com alguém, coisa de velha natureza. Você quer experimentar do novo de Deus? Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Eu não ia falar isso aqui não, mas eu sinto a necessidade. Anos atrás, meu pai era o pastor da igreja e ele decidiu abrir 4 células.
ele ia cuidar da célula dos homens, a minha mãe cuidar da célula das mulheres, a Cristiane cuidar da célula das jovens, das moças, e eu dos rapazes. Só que ele falou assim pra gente, sabe quando? Na hora do culto. Eu sentadinho, de mão dada com ela, fazendo carinho na mão dela. Aí meu pai, gente, a gente vai começar a célula. Eu falei, amém. Tava nem aí, irmão, tava querendo fazer carinho nela. Ele falou, então, eu vou liderar a célula dos homens, a minha esposa a célula das mulheres, a Cris, as meninas, a Cristiane. Amor, tu nem falou nada. Eu falei, não tenho culpa de nada não. Ele e o Júnior, os rapazes. Aí ele falou, a gente começa quarta-feira que vem. Assim, não estalar de dedos, não treinou a gente. Eu falei, mas pai, como é que é? Ele falou, é só você falar de Jesus, meu filho. E riu para mim. Eu falei, Cristiane, tô lascada, Cristiane, e agora o que a gente faz? Eu falei, falaram na igreja que tem que ler a Bíblia e fazer oração, então vamos fazer isso. E a gente caiu para dentro, orando e lendo a Bíblia. A minha célula começou com 3 rapazes. Semanas foram passando. Cadê Noemi? Noemi era da célula da pastora, gente. Deu muito trabalho, graças a Deus. Tá aí, ó, salve Jesus. Amém, graças a Deus. Josélia também, deu muito trabalho. Ia para a praia e não ia para a célula. Eu discípulo ruim, gente. Escuta, minha célula começou com 3 rapazes. As semanas foram passando, de 3 a gente chegou a 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25. Eu cheguei a reunir 30 rapazes. Só que a rapaziada que eu chamava era um pessoal que ficava ali na rua Manaus fumando maconha. Eu passava para ir para a célula, os moleques estavam ali. Falei, vamos num negócio ali. O quê? Foi uma reunião ali para a gente orar. Eu não sei. Eu acho que Deus me deu graça para chamar essa turma. Porque eu não sabia falar, não sabia pregar, não sabia fazer nada. Eu só chamava eles, chegava lá, tentava falar alguma coisa, orava e eles voltavam na outra semana e traziam outro. Alex participou muitas vezes. A célula estava assim, lotada. A casa do irmão, a sala tinha uma escada. E aí brigava para ficar na escada porque falava que era a arquibancada da nossa célula. Chegavam cedo. Só que o dono da casa, ele reparou que a rapaziada que eu estava levando era a galera que fumava um negócio. Era a rapaziada que ficava de vacilação na rua. E aí ele começou a ficar na porta da casa. Quando acabava a célula, ele ficava olhando, revistando o pessoal, para saber se alguém estava roubando alguma coisa da casa dele. Hoje, mais amadurecido, eu entendo, irmão. Ele estava preocupado com as coisas dele, mas ele poderia ser mais elegante. E aí eu comecei a notar isso. Eu também era muito ruim de relacionamento. Eu era rude para falar. Eu falei, poxa, você está afastando os caras. Você está tirando todo mundo da minha célula. Ele falou, não, você está trazendo um monte de marginal para cá. Eu falei, mas Jesus mandou a gente pregar para eles também. E a célula de 30 foi esvaziando. Até que chegou um ponto que um dia eu ia sair no braço com o dono da casa. Literalmente, Leandro. Ia sair na mão mesmo. Tinha que ficar um em pé, assim, ó, para o outro. E ele tendo idade de ser meu pai. Irmão, a minha célula acabou. Acabou aquela reunião, não tinha mais. A célula da Cristiane ia crescendo, se desenvolvendo. E a minha acabou. Eu ia para a igreja, deixava a Cristiane na célula dela, ia para a igreja e deitava no banco de madeira e dormia a tarde toda. Quando acabava a célula da Cristiane, eu ia buscá-la. E eu não conseguia mais me relacionar com aquele irmão. Eu tinha vontade de pegar ele. Ele parou de ir para a igreja. E eu achava que eu estava na razão. Eu fui para a Cristiane e falei, amor, aquele cara, um vacilão, ele é isso, ele é aquilo. Ela falou, olha, ele pode ter errado, mas você é espiritual. Perdoa ele, Júnior. Eu falei, até você está contra mim? Ela falou, não estou contra você, meu amor, eu te amo. Mas você é um homem espiritual, eu casei com um homem espiritual. Ficar com raiva. E falar com o Alex. Não, você é um cara espiritual, tem que tolerar os mais fracos na fé. Eu falei, você está contra mim também? Irmão, ninguém me dava uma palavra assim, tu está certo. Todo mundo falava, perdoa, Júnior.
Só que escuta, eu não conseguia mais adorar a Deus, eu não conseguia mais cantar, eu não conseguia mais me relacionar com Deus. E um dia meu pai vira para mim e fala assim: Júnior, hoje você vai pregar. O culto hoje você prega. Eu falei, quando eu ia falar, não posso. Ele saiu correndo, rindo, irmão. Meu pai era muito estranho, irmão. Ele falou 30 minutos antes do culto começar: você que prega hoje. Eu falei, pai, ele saiu. Ele sabia do que eu estava passando, irmão. E eu sempre fui muito sincero com Deus. Eu falei assim: Deus, eu não tenho condição de pregar, mas eu preciso pedir perdão a esse irmão. Todo mundo falou que eu tenho que pedir perdão, mas eu não tenho coragem de ir na casa dele, porque senão ele vai querer me bater. E ninguém vai querer me bater e vai ficar por isso mesmo, Deus. Traz ele aqui na igreja que eu vou pedir perdão a ele na igreja. Eu estava tocando aquele dia com a cara na parede, chorando horrores. Quando acabou o louvor, eu botei a guitarra no pedestal. Quando eu olhei, quem estava lá atrás, sentado na última cadeira? Falei, ih, cara, o violento veio. Aí Deus falou assim no meu ouvido: eu trouxe ele, agora chegou a hora da sua parte, pede perdão. Eu peguei o microfone e falei: irmão fulano de tal, só pode ficar em pé. Eu quero, diante da igreja, diante do meu pai, que é o meu pastor, e diante dos anjos de Deus que estão aqui, eu quero te pedir, me perdoa. Ele cruzado o braço, ele não me perdoou aquele dia. Ele continuou falando mal de mim. Ele saiu da igreja. Anos depois, 2017, a gente estava entrando aqui. Quem chega lá atrás, com a carinha humilde, me procurou no final do culto e falou: pastor Júnior, eu queria que você fosse o meu pastor. Sabe aquela cena, um filme? Ele me destratando, falando mal de mim, falando horrores pelas ruas aí do pastor Júnior. Aí o que você pensa? Agora é a minha vez. E Deus falou: você santificou a sua vida. Abraça e ama a vida dele. Cuidei da vida dele até a morte dele. Morreu na época do Covid. No dia do sepultamento, eu estava lá com a Cristiane. O coveiro, irmão, nem o olho do cara estava para fora. Tinham 3 coveiros, todo encapado, e o olho, eles botavam um óculos, e a alça do caixão era de 4. Os 3 agarraram no caixão e falou: alguém da família para segurar o caixão. O filho fez assim. Ninguém da família segurou. Quem foi segurar o caixão dele e levar até o túmulo, sem álcool gel, sem máscara, sem luva. Eu falei: eu vou até o fim na minha missão. Sabe por quê? Porque eu decidi uma coisa: eu vou santificar a minha vida, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. Eu quero dizer para você, meu irmão, santifique a tua vida hoje. Se você precisa perdoar alguém, perdoe hoje. Se você precisa liberar alguém que te fez mal, libere hoje. Se você precisa se aproximar de alguém e dizer: eu errei com você, faça isso hoje, meu irmão. Sabe, tem gente que vive adiando e vive com algo entalado aqui na sua garganta. Sabe por quê? Porque Deus está falando: santifique, porque amanhã eu quero fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas você não permite a ação de Deus na sua vida. Permita a ação de Deus fazer algo extraordinário na tua vida. Mas tudo começa com a tua santificação. Você entende isso hoje, meu irmão? Se prepare para viver o extraordinário. Eu queria dizer isso para você. Escuta, o que Deus vai fazer esse ano nessa casa aqui é algo extraordinário. Nós ainda não vimos, nós ainda não provamos, nós ainda não tocamos naquilo que Deus vai fazer e vai manifestar nesse ano de 2025 aqui nesse lugar. E o nome dele será glorificado. Não é o nome do pastor, não é o nome da pastora, não é o nome da igreja da aliança, não, é o nome de Jesus na minha vida e na tua, querido. Terceiro e último lugar, eu quero encerrar aqui.
carrega aliança sempre vai andar na frente. Josué capítulo 3, verso 6 diz assim, e também falou o sacerdote dizendo, primeiro ele fala com o povo, santificai-vos. Depois ele diz para os sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando. Escuta, quem carrega a aliança sempre vai andar na frente. Você está carregando a aliança? Você vai à frente do povo. Você vai à frente porque você é maior? Não, porque você vai ser um referencial de vida. Porque você vai ser uma referência para os novos que vão chegar. Você vai ser uma referência para aqueles que estão fracos na fé. Você vai ser uma referência para os teus filhos, irmão. Sabe, o meu maior prazer é que as minhas filhas olhem para mim, para Cristiane, e digam assim, eu quero ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Eu quero ser, sabe, alguém igual ao meu pai e a minha mãe. Eu quero viver como meu pai e a minha mãe. Isso é o que me enche de maior alegria. E como pastor dessa casa, sabe, que você olhe para a minha vida, para a Cristiane, com todo temor. Eu falo isso, irmão. Não falo isso com vanglória, não falo isso com altivez, não, mas com todo temor no Senhor. Que você olhe para a minha vida e para a vida da pastora e diga, eu quero viver um relacionamento com Deus. Eu quero adorar a Deus como o pastor e a pastora adoram e andam com Deus. Que a minha vida seja um referencial para você. Sabe por quê? Porque eu estou andando na frente carregando aliança. E eu quero dizer que Deus hoje quer levantar gente que também vai dizer, pastor, eu vou carregar. Eu ainda nem entendo muito de aliança, mas eu já quero também carregar junto com o Senhor.